Então, esse aqui, gente, foi um desenho que eu fiz uma ilustração que eu fiz no Photoshop, e eu deixei tudo organizadinho para eu poder compartilhar com vocês e vocês verem as camadas. São as etapas, né? Se vocês não estão trabalhando com a ilustração digital agora, daqui a pouco vocês vão trabalhar. E uma das coisas mais legais da ilustração digital são as etapas, né? Então, esse desenho, assim como os outros, eu fiz primeiro no papel. Eu geralmente faço isso, eu gosto mais de fazer primeiro no papel, porque é mais livre, mais confortável, né? Deixa eu pegar aqui o caderno para vocês verem. E também porque, como eu não trouxe a tablet boa do Brasil, gente, eu estou usando a tablet mais simples, que é boa também, mas que é ruim de você fazer o desenho todo, né? Aí eu faço no sketchbook, fiz no sketchbook a primeira parte, cadê? Tá aqui. Era um cara que aparecia no filme A Arquitetura da Paz, e eu gostei muito das fotos, porque é um filme bem conceitual, que fala sobre yoga e fotografia, né? E aí eu queria desenhar, assim, enfim, nesses dias, né, mais em casa, fiquei com vontade de fazer. Esse fundo aqui, ele não é o fundo comum, ó. Então eu criei um fundo meio cinza, meio pérola, com textura, que eu gosto disso, sabe? Que imita um papel colorido. E essa é a minha assinatura que eu faço padrão para alguns desenhos que eu fiz esse ano, ó. É a minha assinatura, o logo da Confor, e ele tá um pouquinho apagadinho. Tá vendo esse detalhe que faz com que fique, tu vê que eu dei uma apagadinha, como se fosse assim, você deu o carimbo e ele não pegou completamente, né? Fica uma coisa mais orgânica do que você colocar uma coisinha perfeita, né? Deixa eu ver o que mais que tem no arquivo. Tem essa camada aqui também que vocês vão ver, que é a camada para você testar a pintura. Então, por exemplo, aqui está a camada do desenho e aqui está a camada da linha, né? Então, depois eu fiz a linha, ó, em cima daquele desenho lá, eu fiz essa versão aqui do desenho, melhorada. Tá? O que era a minha intenção aqui? Era fazer alguma coisa que pegasse o realismo, mas que ao mesmo tempo mostrasse a linha do desenho, que é uma coisa muito bonita, né? E depois tem as camadas de cor. Aí as camadas de cor que estão bem organizadas, se vocês baixarem aqui, vocês vão ver. E aí eu vou falar um pouquinho delas, que eu acho que é a parte mais legal aqui que a gente tem. É as camadas de cor e as camadas extra. Se eu estiver falando muito tempo, Lucas, tu me avisa no chat que eu olho o chat, tá? Isso que eu acho que é o mais legal, assim, da gente ver no trabalho. Porque quando a gente está desenhando, sempre que fica aquela dúvida, quando que o desenho está pronto, até quando que... Obrigado, Lucas. Até quando que eu acrescento camada, né? Então, a primeira coisa depois que eu fiz o desenho na linha foi chegar nisso aqui, nos tons. E para eu corrigir, ver se esses tons não estão saindo fora e tudo mais, eu ligo essa camada rosa atrás, ou uma vermelha, só para eu conseguir ver. Porque como ela é bem forte, vai ter bastante contraste. Aí, por exemplo, aqui não está pintado, por isso que está parecendo rosa. Ó. Aí eu vou conseguir conferir o desenho. É mais uma camada de conferência. Por isso que está ali, tá? Eu estou falando todas as camadas para vocês depois poderem olhar. Certo? Aí depois disso, gente, que eu fiz toda a pintura, eu fiz com pincel de aquarela no Photoshop, então isso aqui é proposital, tá vazando um pouquinho fora. Aqui também, sabe? Então tudo isso aqui é proposital. Aí eu fui trabalhando com a sombra. Nesse desenho, que depende bastante da iluminação, a sombra é um aspecto essencial. E aí a gente tem dois tipos de sombra. A sombra de recorte, que é a sombra que vai modelar, aquela sombra mais forte, e a sombra dos detalhes, que vai dar volume. E depois, o extra que você acrescenta para o desenho ficar legal, né? Era uma foto, né? Eu não tenho essa foto. E o que eu tinha, assim, separei? O que eu tenho pensado, assim, ultimamente, né? Eu quero fazer umas ilustrações que eu gosto.
yoga, meditação são temas que eu gosto, então eu acabo assistindo bastante documentário disso, né? E aí eu peguei uma referência que o Lucas perguntou, né? Que era uma referência que era muito forte na minha adolescência, assim, quando eu desenhava mais, era de ilustrações para games, por exemplo, tipo Street Fighter, né? Aí eu fiquei estudando bastante os tons dessas ilustrações, o uso de rachuras, a linha, né? Então essas foram ilustrações que me ajudaram na referência, né? Aquarela também. Também tem o Moebius, que eu não tinha falado pro Lucas, mas ele tá aqui, o Moebius. Um livro do Moebius, de ilustrações, com várias ilustrações legais, e com um estilo de linha que me agrada, né? Com as rachuras que me agradam, né? Tá? Então, isso foi coisas que eu fui utilizando para criar na minha mente essa imagem. É óbvio que essa imagem ela vai sendo construída há muito tempo, desde que eu comecei a fazer ilustração, que é aquilo que me representa, o estilo de ilustração que me representa, né? Tá? Então, aí cheguei nos tons. Tá? Aí vem a segunda parte, que é a primeira camada, que é a camada que vai modelar. Puf! Aí comecei a trabalhar com a sombra. Ó. Primeira camada que vai modelar. Tuf, camada na barba. Aqui também, na roupa. No turbante dele. E nos olhos. Olha que diferença, né? Só com essa camada aqui, já mudou completamente, ó. Vou desligar de novo para vocês verem, ó. Isso que é legal das camadas, por isso que eu não juntei tudo, para vocês poderem ligar, desligar, olhar, sabe? Ó a diferença, ó, de uma camada. Para muitos, com uma camada já estava o suficiente, ó. E às vezes até é bom terminar nessa camada, senão a gente insere muita coisa e estraga o desenho, né? Então, assim, tem que ter uma sutileza para saber quando que a gente termina, né? Aí vem a segunda. Em algumas eu parei pela segunda, em outras eu fui a terceira e a quarta. Essa é uma camada mais de modelar. Tá vendo? Então aqui eu estou modelando a pele e aqui eu estou corrigindo essa modelagem, colocando um pouco de achura e de detalhes. Ó, como tá, fica bem mais realista. Tá, tá, tá. Depois, o que é aqui? A barba. A barba eu acabei que eu joguei um pouco mais, só uma que ela tem um pouquinho de cor, ela tem um pouquinho de detalhe, né? Na barba e na sobrancelha. Puf. Depois, aqui nas costas, na roupa dele. Essa era mais para criar um pouco de achura, de detalhe, né? Esse aqui também não tinha muita coisa assim a fazer, né? Porque é bem lisa ali as costas. E a no turbante já é uma das que mais deu um efeito, assim, né? Porque você tem essa aqui que vai fazer com que o desenho combine, né? Sem isso, você não tem iluminação. Com essa, a iluminação vai ficar boa. Depois, você tem uma bem sutil aqui que eu não mudei quase nada, que foi meio que... E depois você tem essa aqui que são as dobras do turbante. É essa que vai acrescentar mais, que vai fazer o desenho valorizar mais. Então, olha só já o que a gente já tem, ó, a diferença, né? Da ilustração. Então, olha como que a ilustração cresce conforme a gente vai sabendo utilizar bem as layers, né? E acrescentando detalhes. E por último, os olhos, que vai acompanhar a lógica da luz. De novo, vou desligar tudo para vocês verem. E desenho é isso, gente. Independente de ser no computador ou ser no papel, é acrescentar layers, é acrescentar camadas, né? Isso é renderização, que é um aspecto agora que a gente vai estar trabalhando bastante no curso com vocês, né? E o Lucas é muito bom nisso, então ele vai ajudar bastante vocês, né? Tem outro aluno que é bom, que é o William, né? Que é renderização, né? O Alexandre também é muito bom em renderização, né? Que não está aí hoje, está com coronavírus, né? Mas ele ainda existe, né?
certo? E aí depois você olha e você pensa, pô, tá pronto esse desenho? Tá pronto ou não tá pronto? Não tá pronto. Por quê? Porque você precisa trabalhar com elementos, com alguns elementos. Por exemplo, eu não gostei do excesso de amarelo, do excesso de verde, então eu vou ter que mudar isso. E aí eu vou fazer duas coisas, eu vou regular as cores, né? Então aqui eu vou regular as cores e eu vou começar a acrescentar outras camadas. Desligar aqui, vou acrescentar outras camadas para modelar. Parada, gente. Ah, aqui eu fiz um detalhe, ó, legal, que é eu joguei, gente, textura na linha. Então a linha aqui, ela já tem alguma textura igual do papel. E ajeitei algumas coisas, apaguei outras coisas, inseri detalhes, ó, nessa última camada. Lá em cima melhorei o highlight. Aqui também, ó. Aqui no canto também apaguei, né? Sobrancelha. Certo? Então mudou bastante ó, daqui para cá. Tá? Escureci mais um pouco também, que era o efeito que eu queria. Então vamos olhar todo o progresso, né? Começou assim, depois foi para cá e depois foi para cá. Certo? E aonde que está isso, gente? Isso aqui eu vou compartilhar com vocês agora. Vou pegar o link. Vou pegar o link aqui e vou passar para vocês no chat para vocês poderem fazer o download e abrir no Photoshop de vocês. Aqui no chat o link para vocês. Mudei, Júlia. É. O que que eu fiz? Ah, como que eu mudei? Tipo, mudei. Não. Deixa aqui, cadê? Então é o seguinte, ó. Acho que durou acho que 2 dias, Lucas. Um dia para desenhar e outro dia para fazer. Tipo, umas 3 horas cada dia. Por exemplo, aqui eu vou criar um laranja, né? Eu já falo do processo de criação, tá, Lucas? Só para ver primeiro isso aqui com a Júlia. Vamos pegar esse laranja aqui, certo? Aí eu quero, por exemplo, mudar esse laranja. Eu tô achando que esse laranja tem muito amarelo, que era o caso que eu tinha antes, né? Aí eu clico em Ctrl B, que é Color Balance, equilíbrio de cores em português. E aí, por exemplo, aqui tá amarelo, né? Eu vou para o outro lado, eu vou para o lado azul. Aqui, por exemplo, o amarelo tem a ver com verde, né? Às vezes fica amarelado, fica muito esverdeado. Eu vou para o lado do rosa. E aqui do azul. Ó, como é que mudou o tom de laranja. Ó. Se eu for aqui no histórico, que é o que eu gosto de fazer, e comparar, ó, essa mudança foi a mudança que teve lá. Ó. Entendeu? Recapitulando, você pode vir aqui em imagem, ajustes, equilíbrio de cores, Ctrl mais B, regular, né? Nesse caso, eu fui para o azul, para o rosa, para o magenta e para o vermelho. Diminuir o ciano, diminuir o verde e diminuir o amarelo. Tá? Ó, vamos conferir de novo. Ó. Aqui está ele, ao final.
Olhem, por exemplo, na roupa aqui para ver como muda isso. Então, eu acho que durou uns 3 horas cada dia, Lucas. Não foi um desenho muito difícil de fazer, né? Como é rosto, é mais fácil de fazer, né? No corpo inteiro. Foi mais ou menos isso que deu, umas 3 horas cada dia. Tá? E mais alguma questão, gente? Vocês querem conversar? Tem mais alguma pergunta? Quer que eu mostre mais alguma coisa? O link para vocês. Aqui está o link para vocês. Esse é o link para vocês baixarem e olhar no Photoshop. Tá? Então é isso, gente. Se eu fizer mais, eu vou fazer mais uma ilustração agora. Eu estou trabalhando nela, estou trabalhando nas referências. E assim que eu terminar, eu também vou compartilhar com vocês para a gente conhecer um pouquinho da maneira como eu trabalho. E é uma coisa que eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, porque eu tenho tempo agora, um pouquinho mais de tempo agora por questão do problema que a gente está tendo, do lockdown, que tem que ficar em casa aqui na Inglaterra e aí no Brasil também, né? E aí, eu estou aproveitando esse tempo para desenhar. Tem vários sketches que eu estou fazendo no sketchbook, e eu vou colocar alguns e vou compartilhando nas aulas de quinta-feira e de sábado com vocês, tá bom? Então é isso, já dá para a gente ligar os microfones e as câmeras, e eu vou ficar aí pela aula fazendo os meus desenhos, e qualquer coisa a gente vai falando. Se vocês quiserem também falar pela câmera e tudo mais comigo agora, fiquem à vontade. A minha parte encerrou.